boa noite. Eu sou Samira Zaidan e o Juarez e eu vamos tentar fazer essa introdução aqui para a discussão de hoje. O tema de hoje é a discussão do internacionalismo, certo? E a gente tomou como referência o texto do Michel Louvi por um novo internacionalismo, que é do século passado, né? Então é um novo assim, não tão novo. Como fizemos das outras vezes, vou fazer uma breve síntese das ideias do texto e a gente abre para discussão, perguntas, questões, etc. Né? Bom, o texto do Michel Louvi, como eu disse, ele é do século passado, de 1998, traduzido pela Renata Gonçalves, e ele precisa falar alguma coisa sobre ele? Era bom, né? Michel Louvi. Eu não sei, fala. Não, Vocês só queriam um sociólogo francês. Não, ele é brasileiro, na verdade. Também achava que ele era francês. Embora radicado na França, né, desde muitos anos, professor na França. Ele é radicado há décadas na França, né? E fez, então, lá da plataforma de trabalho dele, professor, de pesquisador, na principal instituição de pesquisa na área de ciências humanas da França, né, o CNRS, uma plataforma de contatos, de elaboração, né, internacional, ele se ligou desde sempre ao grupo organizado pelo Mandel, né? E mantém até hoje uma militância internacionalista muito ativa, referência de elaboração em várias áreas da renovação do marxismo, como, por exemplo, a relação do marxismo com a teologia da libertação, a questão do ecossocialismo, mais recentemente também a questão da relação histórica entre marxistas e anarquistas, e então nessa condição é reconhecido como um dos marxistas internacionalistas contemporâneos mais influentes e mais ativos, né? Então, o texto tem essa característica de defasagem, mas nós achamos que as principais questões colocadas por ele são atuais. Então, nos interessa, a partir dessas questões, pensar as questões colocadas propriamente, mas também trazer para o momento atual o que a gente pode extrapolar, né? Ele começa pegando a frase do Proletários de Todos os Países Unidos, do Manifesto do Partido Comunista, que é de 1848, não é isso? E ele dizia que naquele ano a classe trabalhadora no mundo todo era muito pequena e que era uma frase que, vamos dizer assim, foi muito explosiva, muito forte, né? Considerada uma frase desafiante, né? E ele vai nos falando que para Marx e Engels o internacionalismo era uma questão estratégica, no sentido de que era preciso pensar nele para pensar numa transformação radical, né? Então, o internacionalismo, nessa visão marxista, ele é revolucionário, é humanista nessa definição, né? Então, também vem a afirmação na mesma perspectiva de que comunismo, no sentido de uma sociedade igualitária, tem um sentido necessariamente internacionalista. E ainda mais fortemente analisada à medida que o desenvolvimento do capitalismo se mostrou um desenvolvimento internacionalizado. Então, essa perspectiva da transformação social do ponto de vista numa perspectiva internacional, ela se torna não só como um desafio, uma perspectiva, mas essencialmente como uma resposta ao processo social vivido com o capitalismo, né? Vai trabalhar com a ideia da visão dialética, a concepção da totalidade concreta de análise,
que é preciso sempre olhar para o todo e para as partes, mas que na prática isso se traduziria numa ideia de que a luta por transformação social ela não é uma soma de pequenas lutas ou de lutas localizadas. Quer dizer, a luta para uma transformação radical social do ponto de vista internacionalista, ela é um todo orgânico que deve articular lutas locais com lutas gerais, lutas locais com lutas internacionais, articulação dos trabalhadores no plano nacional e no plano internacional. É preciso enxergar e analisar as partes, mas é preciso inseri-la no todo. Essa é a base da visão dialética da totalidade concreta. Então, o tempo todo, essa articulação local e internacional é essencial, é necessária. Então, ele vai trazer a existência de um conjunto de ações internacionais do próprio sistema capitalista, como o FMI, a unificação econômica, principalmente através de regras combinadas, né? Que são as políticas, os tratados elaborados no século XX, por exemplo, a partir da Primeira Guerra, da Segunda Guerra e hoje a partir de muitos elementos como a questão econômica, a questão do meio ambiente. Esses tratados, eles expressam a perspectiva internacional do capitalismo e nos colocam elementos necessários para se pensar uma perspectiva internacional do socialismo. Naturalmente que a gente vai poder falar que dentre esses movimentos existentes hoje, nós podemos considerar que já existem certas construções do ponto de vista, digamos, socialista, como o Fórum Mundial e outros que têm uma perspectiva de transformação, né? Mas o autor ainda aponta que o manifesto do Partido Comunista vai indicar, aí ele faz uma crítica, vai indicar erroneamente que o capitalismo industrial ele tem a perspectiva de atender às demandas dos trabalhadores, ele tem uma perspectiva de criar condições nos países que sejam de igualdade ou de atendimento a reivindicações. À época, ele acha que era entendido que a industrialização do sistema favoreceria melhores condições de vida para a classe trabalhadora, o que não se verificou, né? Mas ele vai o tempo inteiro afirmar que as lutas nacionais são importantes, né? Qual é o peso e tal, aí cabe a discussão de estratégia, né? Ele se refere, então, ao mesmo tempo que faz essas observações, à existência de um conjunto de ações ao longo da história de articulação das classes trabalhadoras ou dos seus representantes, dos movimentos sociais, né? Fala da Liga dos Comunistas, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que gerou a Segunda Internacional, há um conjunto de encontros e reuniões e articulações de grupos e revolucionários de diversos países, e que de lá para cá há períodos de lutas nacionais e lutas internacionais. Ele cita o stalinismo, instaurado na Rússia, na União Soviética à época, que se fundamentou no nacionalismo e que tinha uma perspectiva nacionalista, mas entendendo a União Soviética como dominante dos países que tivessem ou que pudessem vir a ter essa perspectiva. Aí ele vai citando algumas experiências, cita essa luta por brigadas internacionais na Espanha e outras que significaram uma tentativa de articulação de representantes de agrupamentos de esquerda socialistas, né? Chega na discussão da Quarta Internacional, que foi fundada por Trotsky em 1938, e que com ela renovou-se um projeto de oposição ao stalinismo. Bom, dos anos 1950 em diante, ele vai citando novamente um conjunto de lutas de solidariedade internacional,
mas que sempre foram lutas, a meu ver, mais isoladas, articulações pouco consistentes e pouco duradouras, né? Não sei se essa minha visão procede. A Organização Internacional do Capitalismo não contribui para a pacificação dos povos, né? Era, vamos dizer assim, uma expectativa de que essa unificação dos países internacionalmente poderia atender demandas muito localizadas em países com uma diferenciação econômica, principalmente, muito grande. Mas isso não se verifica, é o contrário, né? Quanto mais rico, quanto mais poderoso, né? E essa visão internacionalista com base na discussão do socialismo e do comunismo desde os anos de 1800, ela é uma visão que não concebe a dominação de um país sobre outro, né? É uma perspectiva de discussão, de colaboração, de articulação e não de dominação, né? Muito menos da União Soviética. Vai agora entrar um pouco na visão de internacionalismo, que é uma visão, então, de respeito à diversidade cultural e busca de uma ética nas relações entre países, respeitando a sua história, sua memória, mas colocando como centro a luta contra a opressão em todos os níveis, né? Propõe, então, na visão do autor, uma perspectiva de universalismo autêntico. Ele chega na discussão do capitalismo, neoliberalismo, descontrole do mercado financeiro, as dívidas de empobrecimento dos países, quer dizer, a degradação do meio ambiente, são características do sistema capitalista unificado internacionalmente que exigem soluções, que exigem intervenções, não é? O descontrole do mercado financeiro, as dívidas, o empobrecimento de um favorecendo outros, né? Então ele vai nos dizer que há uma necessidade de uma coordenação mundial que deixe claro essa perspectiva humanista, universalista, não uso o termo cooperativo, mas uma articulação de lutas locais e internacionais com bandeiras de lutas convergentes, digamos assim, que tenham unificação nas propostas de lutas e nas lutas propriamente, né? Há um inimigo comum que é a própria mundialização capitalista, né? Os mercados financeiros, o grande capital internacional e as instituições criadas pelo capitalismo para exercício desse internacionalismo, como o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, o G7, os tratados, né? Ele cita um conjunto de tratados, e que esses tratados e essas organizações têm provocado um crescimento de desemprego, no sentido diferenciado entre os países, mas pode-se dizer que não há uma incorporação do trabalhador nos processos de produção nos países de maneira adequada, de maneira consequente. Provoca também a exclusão social com a desigualdade muito grande. Então, ninguém está nem aí para a situação da África, por exemplo, se você considerar uma articulação internacional. As desigualdades são gritantes, né? Continua havendo, nessa perspectiva, mesmo de acordos internacionais, um endividamento muito grande dos países pobres, não é? Uma desorganização, um desmantelamento mesmo do serviço público e da seguridade social para a maioria da população, e a questão do meio ambiente, né, que é uma pilhagem, digamos assim, mais grave. Então, todos esses acordos, toda essa organização internacional do capitalismo não proporcionou esse avanço, deixando essas marcas que a gente está citando algumas delas, né? São muito mais. Ele vai conceber a ideia de uma internacional de resistência, que é independente de qualquer Estado, mas ela teria essencialmente uma função nesse processo histórico da época de ser contra o neoliberalismo.
E ele vai citar que já existem iniciativas, né? Ele cita que o Instituto de Pesquisas Críticas de Amsterdã, que eu nem sei se ainda existe, mas deve existir, né? A rede de intelectuais marxistas, nós sabemos, recentemente temos participado aí dessa discussão, né? Fóruns alternativos econômicos, então vários fóruns com iniciativas de um internacionalismo de resistência vem ocorrendo. A Conferência dos Povos contra o Livre Comércio, a Associação contra a Especulação do Mercado Financeiro, enfim. Não são articulações que a gente possa dizer determinantes, mas elas mostram um movimento nesse sentido, né? No sentido de um internacionalismo autêntico, humanista e diverso, né? Aí ele continua citando um conjunto de iniciativas, reunindo pesquisadores, reunindo encontros de movimentos sociais, congressos e a própria criação de uma internacional, né? Volta a falar da Quarta Internacional, o Fórum de São Paulo, vai citando alguns outros exemplos, como vocês viram aí na leitura do texto. Cita até o PT no Brasil, o PC cubano e outros, né? E ele ainda coloca que nessa visão de internacionalismo convergente, de internacionalismo de resistência, os movimentos sociais têm sido muito importantes e às vezes se unificam por processos que não são governamentais, como é o caso do feminismo, da luta ecológica, da luta antirracista, dos direitos humanos, a luta pela terra, né? Movimentos como o MST, e a luta dos cristãos radicais, né? Radicalizados. Então ele vai citando movimentos existentes, muitas vezes com articulações internacionais, envolvendo essas temáticas, né? Além de sindicatos, ele não cita muitos sindicatos, né? Que é uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Quer dizer, você não tem uma articulação internacional muito perceptível de sindicatos, né? Então ele termina dizendo da importância da renovação dessa tradição socialista, anticapitalista e anti-imperialista, ou seja, a construção das lutas locais e de uma perspectiva internacionalista, proletária, humanista, libertário, ecológico, feminista, antirracista e democrático. Essas são as minhas questões da leitura do texto. Juarez vai agora perguntar. É um tema, como a Samira colocou, muito difícil para os socialistas contemporâneos, porque nós vivemos ainda numa época muito regressiva, né, neoliberal, e vamos dizer assim, o padrão, o nível de consciência internacionalista sofreu uma redução ao longo das décadas, né, das últimas décadas. Esse texto do Michel Louvi, como foi dito, é do final do século XX, o que aconteceu de lá para cá, com a ascensão das extremas direitas após a crise internacional de 2008, vamos dizer assim, não acumulou no sentido de práticas internacionalistas, embora, é claro, existam movimentos, partidos em vários locais do mundo, em particular na América Latina, que se movam ainda no interior de uma perspectiva internacionalista, né? Eu penso que o Michel Louvi aborda essa questão de uma maneira muito feliz, do meu ponto de vista, porque sendo vinculada a essa tradição que ele nomeia, né, da Quarta Internacional, ele foi capaz de identificar nesta corrente como ela sofreu um isolamento político importante, e no interior desse isolamento, como essa tradição foi marcada por muitos fracionamentos, e ele chega a dizer que
algumas correntes no interior dessa tradição ampla tiveram até um curso sectário, de formar seitas, né? E por isso, eu penso que ele está respondendo a isso uma internacional de resistência, reconhecendo que nós não estamos vivendo um período revolucionário no plano internacional. Por isso, ele, reconhecendo um isolamento de correntes revolucionárias, ele é um autor e um ator que procura diálogos com forças anticapitalistas, não necessariamente marxistas, e não necessariamente vinculadas a essa tradição, né? E por isso que ele, a meu ver, acerta quando ele propõe que essa internacional da resistência ela deva ser pluralista, isto é, ela deve abarcar diferentes correntes de pensamento, diferentes experiências, diferentes visões de mundo, né? E é interessante quando ele fala, então, de sindicatos combativos, socialistas de esquerda, comunistas desestalinizados, trotskistas não dogmáticos, anarquistas sem sectarismo, movimentos feministas, antirracistas, ecológicos, teólogos da libertação, lutadores pelos direitos humanos, lutadores terceiro-mundistas, quer dizer, identificando um conjunto de movimentos sociais, de tendências, que certamente não compartilham de um programa acabado, sistemático, né? Não constituem um partido no sentido orgânico, mas são tributárias de lutas de resistência anticapitalista e que era necessário, nesse momento, pelo menos que haja uma convergência, um grau mínimo de coordenação, né? Eu acho essa perspectiva uma perspectiva correta, ao identificar, então, a dificuldade internacionalista no período, ao propor um método de construção pluralista e, portanto, um terreno de organização que é diverso daquele da Terceira Internacional. Por exemplo, né? A Terceira Internacional foi fundada em 1919 com uma visão de que em um ano a Europa seria socialista. Havia realmente ondas revolucionárias em alguns países, mas a expectativa dos dirigentes bolcheviques, isso consta de um discurso do Zinoviev, que era o presidente da Terceira Internacional, que em um ano a revolução tomaria conta da Europa. Então, era o caso de formar partidos bolchevizados em cada país da Europa, né? Por isso, os partidos passaram a se chamar PC da Itália, PC da Alemanha, PC da Bélgica, PC, né? Enfim, partidos comunistas ligados, né? Eram organizados segundo um padrão único, com um programa próprio e a ideia de fazer a revolução rápida, né? De colocar em prática a revolução, né? Um pouco ecoando a famosa frase do Guevara, que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução, não me venha ficar discutindo, então agora é hora de fazer, né? De colocar em prática. Mas ele está propondo algo que se assemelha mais à Primeira Internacional, nos seus primeiros anos, né? Fundada pelo Marx e Engels, e pelos anarquistas, da qual participavam os anarquistas, os mutualistas, os cartistas, que eram do movimento operário inglês, não eram propriamente revolucionários, né? Mas representavam o melhor de organização da classe operária inglesa, né? A Primeira Internacional era isso, uma convergência sem uma estrutura de partidos no plano nacional e sem uma estrutura de coordenação muito formada, né? Aliás, foi publicado no Brasil esse livro, Trabalhadores Unidos,
Ontologia Política da Primeira Internacional, organizado pelo Marcello Musto, que pela primeira vez no Brasil nós temos os documentos principais da Primeira Internacional, não só do Marx e do Engels, mas também dos dirigentes anarquistas, mutualistas de diversas correntes, né? Com uma bela introdução que historiciza, conta um pouco a história da Primeira Internacional, né? Mas, então, eu acho que o primeiro mérito do texto é esse de fazer uma proposição ampla, pluralista, né? Eu penso que se o Michel Louvi escrevesse o texto hoje, ele daria mais ênfase à questão ecológica, certamente, porque cresceu muito a consciência e a urgência de uma ação internacionalista no plano ecológico, né, em relação à data em que o texto foi escrito. Eu acho também um outro momento interessante no texto é quando ele critica, né, a ideia que passou a se desenvolver pelo PC-URSS, principalmente na sua fase stalinista, socialismo num só país. E levava, então, o movimento internacional a ficar na dependência e orientado para a defesa da União Soviética, e como no contexto da Guerra Fria, isso acabou criando uma teoria dos dois campos, isto é, todos os que são contra os Estados Unidos estão do nosso lado, né? A visão que nós chamamos campista. Então, mesmo que eu tenha críticas muito profundas a tal partido que promove ações de barbárie lá no seu país, ele é contra os Estados Unidos, então ele faz parte do nosso bloco, né? É o que nós chamamos criticamente da visão campista, né? Hoje tenta-se ressuscitar com a ideia de que todos que são contra os Estados Unidos também estão do nosso lado. Então, a China está do nosso lado, e a China é chamada de socialista, embora essa caracterização seja muito pouco marxista, do ponto de vista da tradição marxista, né? Ou, por exemplo, então, já que o Putin está contra os Estados Unidos, nós apoiamos o Putin, mesmo que ele seja um governo extremamente autoritário, contra os direitos humanos, persiga homossexuais, promove leis violentas contra as mulheres, não permite nenhuma liberdade sindical, como a China não permite, né? Então, eu apoio, independente do que acontecer na Nicarágua lá, do governo sair tirando o povo, manifestação, eu apoio porque é contra os Estados Unidos, quer dizer, eu penso que o texto mantém essa ideia que o nosso programa é um programa que visa uma solidariedade internacional, uma visão universalista, e que nós não estamos dispostos a abdicar de questões fundamentais na nossa tradição para apoiar governos que massacram LGBTs, massacram mulheres, ou, enfim, apenas por ser contra os Estados Unidos, ou o imperialismo, né? Então, é claro que isso traz contradições enormes para os socialistas. Então, é o que ocorreu com o Partido Comunista da Itália, que era o maior partido comunista do Ocidente, chegou a um ponto em que, defendendo a democracia no seu próprio país e, ao mesmo tempo, defendendo o Partido Único na União Soviética e a ausência de mínimos direitos humanos na União Soviética, né? Então, como o partido, então, ele mantém uma coerência, né? Enfim, e assim por diante. Então, eu penso que o texto é muito feliz ao criticar essa ideia de um partido guia, de uma adesão
a um Estado guia, a um partido guia. Então, como o PCdoB era maoísta, depois passou a ser albanês, né? E a Albânia, a Rádio Tirana era coisa assim, ou certas correntes identificaram também o castrismo, né? Cuba como um farol, guia. É claro que nós sempre mantivemos uma solidariedade a Cuba, mas vendo os problemas que tem lá também, né? Até problemas de racismo em Cuba tinha, né? E denúncias pautadas e denúncias documentadas sobre isso, né? Então, em nome de defender Cuba, eu digo, não, lá é o paraíso, o socialismo, mas não tem sentido, né? Então, esse eu acho um ponto muito importante. Um terceiro ponto que eu chamaria a atenção é que é claro que o texto é um texto de síntese, passa por essa questão, mas a questão da relação entre a luta nacional e a luta internacional. O Michel Louvi fala de uma unidade dialética, né, entre a luta anticolonial, né, e a luta pelo socialismo, e eu acho isso muito importante, né? Ele se refere ao Manifesto Comunista e às expectativas mantidas pelo Marx e pelo Engels até os anos 60, de que o desenvolvimento do capitalismo no mundo, na Ásia, em certos setores da África, na América Latina inclusive, no México, teria um efeito de desenvolver o capitalismo, desenvolver as classes trabalhadoras e tornar a Revolução Socialista mais próxima do horizonte, né? Uma visão que se revelou incorreta e foi sendo corrigida explicitamente em muitos artigos, textos escritos pelo Marx ao longo da década de 60, 70, né? Em que já aparece uma denúncia muito clara das regressões civilizatórias que o imperialismo inglês estava fazendo na China, na Índia, e aparecem vários temas muito importantes, né? Como o tema da importância dos trabalhadores lutarem contra as opressões nacionais. Então, a luta contra a intervenção da Rússia na Polônia foi um dos movimentos organizadores da Primeira Internacional, né? A luta do Marx e do Engels para que a classe trabalhadora inglesa não tratasse os trabalhadores vindos da Irlanda como adversários, porque eles vinham e vendiam sua força de trabalho mais barata, quase como se fossem nordestinos aqui, né? Então, a luta pela solidariedade da classe trabalhadora no seu conjunto e não aceitar essa diferença entre o trabalhador inglês e o trabalhador irlandês, defender as causas da independência da Irlanda em relação à opressão inglesa, todo o esforço feito por eles de mobilizar em favor da luta pelo fim da escravidão nos Estados Unidos, né? Havendo até uma correspondência direta entre o Marx e o presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, né? E já existe muita documentação sobre isso, um momento muito importante, né? Então, eu penso que essa é uma questão muito importante para nós que vivemos em países submetidos a histórias coloniais e que ainda vivemos sobre o tacão imperialista, né, na América Latina. Então, eu penso que esses movimentos que têm ocorrido na América Latina, de descolonização profunda, como ocorreu na Bolívia, né, a incorporação de direitos dos povos indígenas, de questões relativas aos direitos da própria natureza, que essas culturas incorporavam, né, a
o respeito às tradições dos povos negros, né? Como parte de uma tradição anticapitalista. Enfim, são temas muito importantes. Eu até diria um pouco diferente do Michel, quando ele diz no início que o internacionalismo é a peça central da estratégia e da organização. Eu acho que a peça central da organização e da estratégia ainda continua sendo a luta pela revolução que se dá nos países, né? No âmbito nacional. Reconhecendo que há uma dinâmica qualitativamente nova do capitalismo e que o programa internacional, né? Programa no sentido de a nossa perspectiva programática, ela deve ser internacionalista. Mas a estratégia, por exemplo, de um partido como o do PT deve ser a tentativa de fazer uma revolução democrática no Brasil, e se vinculando, né, com propostas de unificação da América Latina, criando espaços comuns, né, criando espaços de luta solidária, né, com os países contra o neoliberalismo, né, testando essa solidariedade em lutas concretas, né, como faz o movimento do Sem Terra, o movimento campesino na América Latina. Existe uma organização de movimentos camponeses na América Latina, e a nossa tendência, quando estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conseguiu pela primeira vez nas últimas décadas fazer um congresso mundial pela reforma agrária, promovido pela FAO, né? Nós procuramos ter uma atuação no sindicalismo internacional junto à OIT, e também, que não é revolucionária, mas defende direitos do trabalho contra o neoliberalismo, né? E, inclusive, participamos da Secretaria-Geral, né, da Central Sindical Latino-Americana mais importante, um companheiro nosso, quando nós estávamos no Rio Grande do Sul, no governo do Rio Grande do Sul. Foi o governo do Rio Grande do Sul que organizou o Fórum Social Mundial, a grande experiência do Fórum Social Mundial, que abriu agendas para a esquerda latino-americana, né? Nós participamos da fundação e da liderança do movimento da Marcha Mundial das Mulheres, que é o principal movimento feminista que existe hoje, né? Temos um diálogo importante com a Frente Ampla no Uruguai, com a tendência majoritária da Frente Ampla, que é dirigida pelo companheiro Mujica, que tem um diálogo muito importante. Nós consideramos um dos diálogos mais importantes da ADS. Quando ele, a última vez, foi até uma reunião na casa dele, tentando organizar um congresso e um movimento latino-americano de movimentos sociais contra o neoliberalismo. Estamos fazendo esse esforço de tentar criar diálogos internacionais sobre a reorganização do marxismo, né? Também participamos do Fórum de São Paulo, que atualmente está dividido devido às diferenças, né, no interior, que o movimento do governo venezuelano forçou tanto a unidade do Fórum, que ele anda dividido atualmente. Por exemplo, o Mujica é muito crítico ao que está se passando na Venezuela. Crítico mesmo. Enfim, isso tem sido, então, objeto de uma tensão muito grande da esquerda latino-americana. Nós também somos. Nós acompanhamos até um movimento anterior ao atual, né,
primeiro movimento nós achamos interessantíssimo, mas depois foi militarizando, foi muitos problemas e nós não acompanhamos essa legitimidade do governo Maduro, né? Assim, enfim, eu acho que eu já falei demais, mas a geração, né, que nós fomos criados como militantes, que nós nos formamos, é a geração 68. Então, era uma geração que a gente estava de olho no que estava acontecendo no mundo, a guerra do Vietnã, grande movimento, né, de defesa da paz, né? Estávamos olhando o que estava acontecendo na Tchecoslováquia, né, uma esperança de haver ali um socialismo, uma recuperação, no certo sentido, socialista, né? Estávamos de olho nas lutas que estavam ocorrendo do movimento feminista, dos movimentos estudantis, dos movimentos pacifistas, renascendo movimentos ecológicos, né? Então, nós nos formamos assim de olho com o que está acontecendo no mundo. E até hoje estamos olhando, né? Assim, talvez sejamos mais nacionais hoje, né? No sentido de conhecer mais o Brasil, nós conhecemos muito mais o Brasil do que quando éramos no Nordeste, no Amazonas, né? Nós tivemos uma experiência dificílima de governar o Pará e fomos derrotados na experiência. Mas foi uma experiência de conhecer profundamente o Pará, os militantes que eram herdeiros do fundador do ecologismo socialista brasileiro, nosso Chico Mendes, militaram conosco, né, na DS por um período e depois não conseguiram espaço no PT para desenvolver pensamento ecológico, né? Mas hoje nós conhecemos muito mais o Brasil e com uma dificuldade internacional muito grande, assim, de sentir falta, né? Nós estamos tentando nos ligar há vários anos ao movimento que sustenta a candidatura do Bernie Sanders nos Estados Unidos, né? Os socialistas que organizam, eles chamam-se Partido do Socialismo Democrático, tem o mesmo nome que nós, né? E eles organizam e organizam uma revista internacional chamada Jacobin, da qual eu participo como dos membros do Comitê Editorial Brasileiro, né? Mas é um movimento muito informe ainda. Nós não conseguimos ainda ter uma interação maior temos procurado convidar pessoas que fazem parte da esquerda desse movimento para se integrar mais com a Fundação Perseu Abramo. Começamos a editar coisas deles, né? Temos uma parceria editorial, mas, enfim. Então é isso, né? Vamos ouvir vocês. Abrimos a conversa aí para vocês